Olá, eu sou Ana Oliveira, bem-vindos ao meu canal Conexão e Expansão da Consciência, e é com muito amor que eu gravo mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar da sétima lei que rege o universo, a lei do gênero. Então, como eu sempre falo nos vídeos anteriores, mente aberta, leiam o livro e abram a mente para receber esse conteúdo, esses conhecimentos maravilhosos do livro O Kybalion. Mantenham a mente aberta para compreender a lei do gênero. É muito importante assistir aos vídeos anteriores da série O Kybalion para compreender a lei do gênero, porque todas as leis elas estão interligadas entre si. Então é importante acessar lá na playlist do Kybalion os vídeos sobre a lei do mentalismo, está dividido em duas partes, a lei da correspondência está dividida em duas partes também, aí tem a lei da vibração, a lei do ritmo, a lei da polaridade, a lei da causalidade, para você compreender o que é a lei do gênero. Então, muito importante estudar as leis anteriores, até mesmo para quando chegar neste vídeo, vir com a mente preparada para absorver este conhecimento. Então, desejo que primeiramente que este ano de janeiro, que este ano de 2024 e o mês de janeiro seja maravilhoso para você e que você já comece 2024 colocando em prática as 7 leis que regem o universo, que, como eu já disse muitas vezes, irão auxiliar muito na sua jornada de autoconhecimento, na sua jornada de expansão da consciência. Então, para compreender o Kybalion, é muito importante mente aberta para que você possa absorver esses conhecimentos. Eu espero que este vídeo ressoe muito com o seu momento atual, de jornada de autoconhecimento. E aí entra a lei do gênero. E a lei do gênero, ela começa com o seguinte axioma: o gênero está em tudo tem os seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, o princípio de gênero, ele se manifesta no plano físico, no plano mental e no plano espiritual. O 7º princípio hermético, o princípio do gênero, contém a verdade de que há gênero manifestado em tudo. Que os princípios masculinos e femininos estão sempre, princípio masculino e feminino estão sempre presentes e ativos em todas as fases dos fenômenos e em todos os planos da vida. Neste ponto, julgamos conveniente chamar vossa atenção para o fato de que gênero, em seu sentido hermético para o Kybalion, e o sexo, no uso corrente do termo, não são a mesma coisa. Então, aqui nós não estamos falando de homem e mulher. Quando a gente fala em princípio de gênero aqui no Kybalion, nós estamos querendo dizer o seguinte, que a palavra gênero, eu vou até ler para depois explicar, deriva da raiz latina, que significa gerar, criar, produzir. Uma breve consideração irá mostrar que a palavra tem um significado muito mais amplo e geral que o termo sexo. Este último referindo-se às distinções físicas entre os seres viventes, machos e fêmeas. O ofício do gênero consiste unicamente em criar, em produzir, em gerar. Suas manifestações são visíveis em todos os planos e fenômenos. Então, quando eu digo para vocês que o todo é mente e o universo é mental, quando ele fala aqui do princípio de gênero, ele está falando da energia. Então, todos os seres, não importa se são homens, são mulheres, não importa o seu gênero físico, não importa. Dentro de todos os seres, independente de ser homem ou mulher, macho ou fêmea, todos os seres, sem exceção, contêm o princípio feminino e o princípio masculino em si. Entende? Então, não importa se você é homem ou mulher. O princípio do gênero que está ativo em você é o feminino e o masculino, numa dimensão mais elevada, que aí tem a ver com os prótons e com os elétrons. Os elétrons, eles são considerados carga negativa, feminina,
e os prótons, carga positiva masculina. Sem a carga positiva ou sem a carga negativa, não existe a energia. E se não existe energia, também não existe a matéria, compreende? Então, um depende do outro para existir. O princípio feminino depende do masculino, porque um é próton e outro, um é elétron e outro é próton. Então, princípio feminino, elétron, princípio masculino, próton, um depende do outro para que exista o átomo e para que exista a energia que gera tudo que existe aqui no plano físico. E existem muitas camadas, muitos níveis de energia, muitos níveis de matéria. Enfim, e aí estudando profundamente o princípio da correspondência, a gente tem como ver isso. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma infinidade de corpúsculos elétrons ou íons, e os diversos nomes são aplicados por diferentes autoridades, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Contudo, faz-se a afirmação concomitante de que a formação do átomo deve-se realmente a um aglomerado de corpúsculos negativos ao redor de um positivo. Os corpúsculos positivos parecem exercer certa influência sobre os corpúsculos negativos, levando estes últimos a formar certas combinações e assim a criar ou gerar um átomo. Porque conforme a quantidade de elétrons que gira em torno de um próton, que vai definir que tipo de átomo será ali, que tipo de energia vai ser criada ali. Então, para que a energia exista, é necessário o próton e o elétron, um sendo masculino e o outro feminino. Próton masculino, elétron feminino. Então, aí, para a criação da energia, entra o princípio do gênero. E nós somos energia. Eu já falei isso, acho que nos primeiros vídeos que eu gravei, eu falo muito isso. Nós somos energia, nós somos uma combinação, um condensado de prótons, elétrons e nêutrons que formam os átomos. Então, nós somos um aglomerado de energia condensada. Toda a matéria é energia em sua essência. Isso está em consonância com os mais antigos preceitos herméticos, que sempre identificam os princípios masculinos do gênero como polo positivo e o princípio feminino como polo negativo, da eletricidade assim chamada energia. Como vocês estão vendo aqui, que eu coloquei a representação da figura, da imagem, né? A carga negativa, que também é chamada de cátodo, nós vamos ver lá na frente o que significa, e que é o polo feminino. Carga negativa, carga positiva, desculpe, que é o polo masculino. Então aqui, porque também, ao invés de chamar o elétron, chamar de cátodo, os dicionários Aurélio e melhoramentos trazem cátodo e não cátodo e não cátodo como forma preferencial, diz Wise, que cátodo é a forma geral, não preferencial e mais usada. O termo provém do grego cátodos, descida, formado por catá, para baixo, e odos, caminho. Tudo que existe no universo é formado por energia. Por sua vez, é formado por átomos. Os átomos são formados por prótons, carga positiva, energia masculina, elétrons, carga negativa, energia feminina. Então, tudo que existe no universo possui o gênero feminino e masculino ligados. Então, tudo que existe dentro de você, independente de você ser homem ou mulher, você tem os dois gêneros, porque você é energia condensada e logo você é composto de prótons, elétrons e nêutrons. Entende? A criação de novas formas de energia e matéria não seriam possíveis sem a carga negativa feminina ou a carga positiva masculina. Por isso, todos os seres vivos, tudo que existe, sem exceção, contém o feminino e o masculino dentro de si. A filosofia hermética tinha conhecimento da mente dual, que fica clara ao estudarmos o princípio de gênero mental. A mente dividida entre a consciência e o ego. Então, gente, o princípio de gênero está dividido em duas partes. O princípio de gênero em si, que está em tudo que existe, feminino e masculino. E aí entra o princípio de gênero mental,
que aí é o portal, que é a nossa mente, que a gente precisa trabalhar e direcioná-la, ou para o ego ou para a essência. E aí nós chamamos isso de mente dual. Então, o gênero mental, ele corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc., que é o princípio feminino da mente, o elétron. O princípio masculino da mente, que é o próton, corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa. Para instruir seus discípulos, os mestres herméticos fazem-nos examinar a conexão entre a consciência e o ego. Aí aqui entra um pouco de psicologia com base nas notas de rodapé do Carvalho, que é uma forma da gente saber identificar o que é o eu, o que é o eu sou, o que é o... Eles colocam aqui o I e o me, mas é o que é o mim, o que é o eu, voltado para o ego, que é o próprio ego, e o que é a consciência polarizada para o ser, para o que nós somos em essência. Aí ele explica mais ou menos assim, os termos I e me, que está em inglês, mas é eu e mim, os termos referem-se à psicologia do indivíduo, na qual o mim é o aspecto socializado da pessoa e o eu é seu aspecto ativo. O eu possibilita a adaptação à realidade. Aqui foram traduzidos como eu e mim, ego. Para a teoria freudiana, a parte da estrutura da personalidade que lida com a realidade externa e controla as energias do id, ainda segundo Freud, id é a parte primitiva da personalidade inconsciente, caracterizada por reações emocionais extremas e demandas por gratificações imediatas. Literalmente, ego significa eu. O seu emprego mais geral remete ao senso de identidade ou self. Em pesquisa empírica, o self é hoje entendido, sobretudo, como imagem de si mesmo, isto é, com a percepção que um sujeito tem de si mesmo. Aqui, quando traduzido, não houve unicidade de tradução para o self. Então, o que ele coloca como eu e mim, ele está falando do ego. E aí ele coloca assim também. Aqui, quando traduzido, não houve unicidade da tradução. Self, o ser total. Então, a essencial ou particular de uma pessoa, é o ser total, essencial, particular de uma pessoa ou um indivíduo. O ego, aquilo que se sabe, que se lembra, deseja, sofre. Em contrastes com o que é conhecido, lembrado. O self pode ser definido como o princípio unificador, que subjaz a toda experiência subjetiva. Nos dicionários em inglês, a palavra self tem 3 valores possíveis, como classe de palavras, substantivo, forma pronominal e prefixo. Como substantivo, que é o que nos interessa aqui, tem um valor equivalente à identidade, natureza ou forma de ser. O comentário acima sobre a tradução ou não do ego aplica-se igualmente aqui, nota de rodapé do livro Carvalho. Então, quando a gente fala do mim, do eu e o nosso conjunto de tudo isso, desse mim, desse eu, nós estamos falando do ego. Quando nós estamos identificados com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e nossos sentimentos, quer dizer que nós estamos identificados com o nosso ego. Nós não acessamos ou não temos consciência da dimensão do ser, que está além de tudo isso, que é a divindade em nós. E aqui o Carvalho coloca: eles aprendem a dirigir a atenção para a morada do eu, situada no interior de cada ser. Cada estudante é levado a ver que sua consciência lhe faz primeiro uma apresentação da existência de seu ser, o que se manifesta na afirmação do eu sou. A princípio, isso parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que esse eu sou pode ser separado ou dividido em 2 partes distintas, 2 aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono, em conjunto, podem ser separados na consciência.
Ainda à primeira vista, só pareça existir um eu, um exame mais cuidadoso e profundo mostra que existe um eu e um mim. Esses gêmeos mentais diferem em suas características e sua natureza. Um exame destes fenômenos que dela procedem poderá lançar luz sobre muitos dos problemas da influência mental. Bom, gente, o homem e a mulher pensam em seu eu, no seu aspecto de mim, como algo formado por certos sentimentos, preferências, aversões, hábitos, ligações peculiares, características que contribuem para a formação da sua personalidade, o eu, conhecido como si próprio e aos demais. Então, quando estamos identificados com o ego, nós achamos que somos esse conjunto de coisas, que somos os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, que somos as coisas que gostamos, as coisas que temos aversões, os nossos hábitos, mas nós não somos só isso. Isto é a dimensão da nossa personalidade, da identidade que está aqui materializada para viver as experiências, mas além desta identidade, tem a dimensão maior do que somos, que é a nossa consciência, que é o nosso espírito. Então, quando estamos identificados com o nosso ego, nós acreditamos que somos os sentimentos, o amor, a felicidade, a curiosidade, a compaixão, as preferências. Aí eu coloquei aqui os meus gostos, aqui eu gosto de livros que ajudam a expandir a minha mente, as aversões, aversão intensa a uma pessoa, a uma coisa que se pode tolerar ou admitir. Então aqui eu já coloquei o que significa aversões. Então é algo que você não consegue tolerar, tá perto, que você não consegue admitir aquilo. Hábitos, aí eu coloquei alguns hábitos meus: tomar café, dormir um pouco mais tarde, meditar, ligações peculiares, a mente identificada com a aparência física. Então, quando a gente acredita que somos o nosso corpo, estamos identificados com ele, nós também estamos polarizados para o nosso ego. E aí podemos estar muito polarizados com o nosso ego, pouco polarizado, mas enfim, estamos polarizados. Então, é importante a gente saber que tem essa dimensão nossa, que são os sentimentos, as emoções, os pensamentos, as preferências, as aversões, os hábitos e tudo mais, mas que existe uma dimensão muito maior. Quando você se polariza para o seu ser, é o seu ser que vai observar e vai controlar a experiência. Quando você tem a sua mente que ela não está polarizada para o seu ser, ela está polarizada, identificada totalmente com o seu ego, ou muito identificada com o ego, você perde a parte da sua essência aqui, você não lembra que ela existe. E aí você fica à mercê de sofrimentos, de criações da sua mente. Porque os hábitos foram criação da sua mente, as experiências foram criações da sua mente, as próprias aversões também. Porque as aversões são graus de vibrações diferentes que temos de um ser para o outro. Então, quando estamos conectados com a nossa essência, nós ficamos em harmonia com tudo que existe. Porque entendemos que tudo que existe está pelo mesmo processo de evolução que nós. E em estados de vibrações diferentes que o nosso, entende? Então nós ficamos em harmonia com tudo que existe. A vida ela flui muito mais fácil assim, entende? Eles sabem que esses sentimentos e emoções mudam, nascem, morrem e estão sujeitos aos princípios do ritmo e da polaridade, que o levam de um sentimento extremo a outro. Ele também pensa que o eu nada mais é que certo conhecimento reunido em sua mente, e que desse modo é parte dele mesmo. Tal é o eu de uma pessoa. Então, gente, é isso. Quando a gente não tem noção, não buscamos lembrar essa conexão com o que nós somos em essência, porque a essência está aí, ela é você. Só que quanto mais baixa for a sua vibração, quanto mais você estiver identificado com o seu ego, maior será seu sofrimento. Porque você vai depender muito do externo para ser feliz. Você vai depender muito do reconhecimento das pessoas, de como as pessoas agem como você, de como elas te tratam. Você vai depender muito de como você está se sentindo, do que você está pensando. E quando você está polarizado para a tua essência, para o que você é, tudo isso perde o significado. Você continua, é óbvio, você vai continuar vivendo as suas experiências na matéria, você vai continuar tendo a sua vida, só que o ego não vai ter, essas coisas não terão mais impacto sobre você.
Porque você vai viver as experiências sem se identificar com ela. Então, a pessoa que ela está conectada com o que ela é em essência, ela sabe que ela não é os pensamentos, as emoções, nem os sentimentos. Ela sabe que ela não é as coisas que ela gosta. Ela sabe que ela não é o corpo dela. Ela sabe que tem uma dimensão maior de tudo isso que governa esse ego, entende? Então, o ego, a consciência, ela polarizada para o que você é em essência, ela vai lá e ela administra o ego. Ela não fica à mercê desse ego, sabe? Que fica numa baixa vibração, que fica conectado com tudo que está externo, que acha que o mundo precisa cair aos seus pés, no sentido de só fico feliz se as coisas forem do meu jeito, sabe, tentar se impor perante os outros, e sem entender que você e o outro é o mesmo ser, que está conectado, que assim como a fonte divina habita você, habita o outro. Então, quando você está conectado com a sua essência, você não entra em conflito com nada que existe, porque você entende que tudo que existe está em perfeita harmonia e vivendo um processo de expansão e de evolução como você está. E você não está mais polarizado para o seu ego, polarizado para a sua consciência. Agora, quando você está identificado com o seu ego, aí tem sofrimento. A mente lhe parece ser algo que pertence a seu corpo, sobre o qual é capaz de pensar como pertencente a sua parte mental. Então, se você está identificado, seja com o seu ego, no sentido de identificado com os seus gostos, com as suas aversões, com os seus hábitos, ou identificado com o seu próprio corpo, você vai sofrer. Porque, primeiro, você não é o corpo. Então, se você está identificado com o próprio corpo, você não vai aceitar o seu corpo. E você vai criar uma camada de sofrimento ali. Ou vai ficar tão apegado a ele, que conforme for passando pelo processo de envelhecimento, vai ter muito sofrimento dentro de si. Porque para você, você é aquele corpo. Você não entende que tem uma dimensão maior de você. E que esse corpo, ele é um avatar, ele é como se fosse um uniforme para ajudar você a viver suas experiências, mas ele não é você em essência, entende? Veja bem, gente, aqui em nenhum momento eu estou falando para você não cuidar do seu corpo. Pelo contrário, cuide, seja vaidoso, ame seu corpo. Mas ame o seu corpo sabendo que você não é só o seu corpo. Entende? Você é um ser de luz, é uma consciência, é um espírito. Existe uma dimensão muito maior sua, então você não está limitado só à sua aparência. A sua aparência, ela é 1% do que você é. Tem algo muito maior que é você, muito mais poderoso que é você, que você pode acessar. Entende? Então é isso. Se observando que a gente sabe quando estamos mais polarizados para o ego e quando estamos mais polarizados para a nossa consciência. Então é muito importante fazer esse trabalho de autoconhecimento, se observar, perceber com o que você é identificado, com o que você acha que você é, entende? Você não é os seus sentimentos, você não é suas emoções, você não é os seus hábitos, você não é suas preferências, você não é suas características físicas nem mentais, você não é. Elas fazem parte da sua identidade ou da sua persona aqui no plano físico para você viver suas experiências, mas elas não são você. Você é uma dimensão muito maior, é um ser de luz, é uma consciência, é um espírito, que você pode acessar de acordo com o seu livre-arbítrio e de acordo com a sua vontade. Então é necessário querer acessar essa dimensão maior de si mesmo, entende? Você tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio consiste em você querer acessar ou não querer acessar, mas a tendência é todos os seres, no decorrer do seu grau de evolução, em algum momento querer acessar o que é em essência. Lembrando que todo ser humano, independente de ser homem ou mulher, possui dentro de si o princípio de gênero mental feminino e o princípio de gênero mental masculino, assim como também somos energia, formados por prótons, carga positiva masculina, e elétron, carga negativa feminina, nós sabemos que somos capazes de, através do autoconhecimento, da autoobservação, polarizar a nossa consciência, polarizar a nossa mente, tanto para o ego quanto para a essência. E aqui a gente coloca mais uma vez, o Min, que é a carga negativa, que é o princípio feminino em nós, ele está ligado à mente subjetiva, a mente subconsciente, a mente voluntária e a mente passiva. E o princípio masculino,
da mente, o eu, corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária e mente ativa. Então você precisa tanto do princípio feminino que existe em você, da sua mente, do princípio masculino, para poder polarizar a sua consciência para o que você é em essência. Porque você precisa ficar consciente do que tem ali em você que está inconsciente, para você poder expandir a sua consciência. Então, você, pela tua consciência, pela tua vontade, pelo desejo de querer transmutar aquilo que não é você para aquilo que você é, então você precisa do princípio masculino, para você ativar o princípio feminino para o que ele virá a ser, que é a polarização total com o que ele é em essência. E isso é um trabalho, viu, gente? É um trabalho para a vida toda, é um trabalho de auto-observação, é um trabalho de autoaceitação, é um trabalho de entendimento de si mesmo. E aqui eu coloco assim, quando a nossa mente começa a observar os pensamentos, as emoções, os sentimentos, e entende que eles são a manifestação do nosso ego, a parte da nossa mente que deseja, que sofre, que se identifica com a matéria, descobrimos que a mente é a chave, isto é, através da vontade podemos treiná-la para ir se desidentificando com o ego e polarizá-la para o que somos em essência. Eu coloquei até aqui a imagem dos chakras, né, da meditação, os chakras se expandindo, que no meu caso, essa conexão com a minha essência, eu consigo através da meditação, através de muita autoobservação. Então eu consigo identificar hoje quando é o meu ego que está me guiando e quando é a minha essência. Quando é o ego, é uma coisa mais egoísta, é uma coisa do pensando só em mim, é uma coisa que é imediata, aí eu consigo identificar. Então, você precisa unir o masculino e o feminino que existe em você, para você pegar pela tua vontade, pela tua mente consciente, que é a mente masculina, que é o princípio de gênero masculino em você, trabalhar o princípio feminino, para que você possa se conectar com o que você é em essência. Mas basicamente é isso, a mente ela é a chave. Por que a mente é a chave? A mente é o portal entre o físico e o espiritual. E a mente é a chave para a sua inconsciência e para a sua consciência. Então você precisa treinar a mente para acessar estados mais elevados de consciência seu, estados mais elevados do que você é. E você tem o poder de fazer isso, pela vontade. Então é necessário trabalhar os dois gêneros em você, o princípio feminino e o princípio masculino. Não lembre-se, prótons, elétrons que formam o átomo é carga negativa e carga positiva, princípio feminino e princípio masculino. De forma consciente, utilizamos o princípio do ritmo, o princípio da vibração, para polarizar a mente do ego para o ser. Então, utilizando os três princípios, da vibração, do ritmo e da polaridade, que é através da autoobservação, observando a própria mente, observando o que está pensando, o que está sentindo, o que está emanando para o universo. Você está polarizado para uma dimensão sua mais negativa para o seu ego, percebeu que está sofrendo, percebeu que a mente está acelerada, percebeu que a mente está ali, parece que você não governa ela, parece que ela que está te governando, você está polarizado para o seu ego. Está identificado com o seu próprio corpo, achando que você só é o seu corpo, está polarizado para o ego. Então, pelo princípio do ritmo, buscando esse equilíbrio entre a sua mente consciente e a sua essência, buscando se conectar, buscando encontrar esse equilíbrio do seu ser, do que você é, e utilizando a vibração para elevar a sua consciência pela polarização, isto é, polarizando a sua mente de estados negativos para o oposto, que são os positivos. Então, você vai transformar um ódio em amor, você vai transformar uma tristeza em alegria, você vai observar suas características. Poxa, eu estou pensando aqui em características. Sei lá, por exemplo, não gostar de meditar, por exemplo. Você vai pegar não gostar de meditar e transformar em gostar de meditar. Você vai buscar não gostar de caminhar na natureza para caminhar na natureza. De não se observar para passar a se observar de forma consciente. Passar a anotar o que você está sentindo,
o que você está pensando ali para compreender. E vai chegar um tempo que não vai precisar nem anotar. Você vai observar e vai parar e vai classificar. Falar, poxa, isso aqui é o ego. Isso aqui é o ego. Está causando sofrimento, desconforto é o ego. Porque quando você está conectado com o que você é em essência, você fica em harmonia com tudo que existe. Porque você já está num grau de vibração muito mais elevado. Então, o que está abaixo não chega até você, entende? Então, você vive em harmonia com o outro. Você entende que o outro está no processo dele, assim como você está. Então, a vida se torna mais fácil no plano físico. E experimentar as próprias criações também. Porque porque a tua consciência ela está sendo guiada pelo que você é em essência. E não pelo teu ego, que é uma camada artificial do que você é. Você acessa uma camada mais profunda, uma dimensão mais profunda do seu ser. Então, para isso, é importante compreender o princípio do gênero, entender que o feminino e o masculino está em você, que sim, nós temos que trabalhar o nosso ego para elevá-lo, elevar a luz da consciência, para transmutar, para ir se desidentificando e se conectar com o que somos em essência. Lembrar dessa conexão. Nós treinamos a mente utilizando o nosso lado consciente, que é capaz de observar os pensamentos, as emoções e os sentimentos, e começamos a treinar a nossa mente para acessar a divindade que existe em nós, polarizando a mente do ego para o ser. O eu representa o aspecto de ser, o mim, o aspecto de vir a ser. Então, a nossa parte consciente, que é a parte que está ali mais polarizada para o que nós somos em essência, nós vamos usar essa consciência, que é o que está ali na nossa mente. A nossa mente é o portão entre o físico e o espiritual. E a nossa a nossa consciência sobre nós mesmos é que nós temos que polarizar para a divindade e ir se desidentificando com o ego. Então nós vamos usar a nossa consciência, nosso estado de consciência, a vontade verdadeira de mudar, de acessar o que você é, para transmutar aquilo que você não é. Então você não é os seus sofrimentos, você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é o seu conjunto de pensamentos, emoções e sentimentos, você não é os seus hábitos, você não é os seus gostos, você não é as suas aversões às coisas que você não gosta. Existe uma dimensão muito maior de você que você pode acessar pela vontade, pela força da vontade e pelo poder da consciência, estando consciente de você. Quanto mais consciente você estiver de você, mais polarizado para o ser, para o que você é em essência, você estará. Mais você vai acessar a divindade que está ligada a você. E aí você dissipa todos os sofrimentos e você passa daquilo que você não quer para as coisas que você quer. Você tira o foco daquilo que você não quer, que é indesejável para você, para o foco das coisas que você quer, que é desejável para você. Que é ser você na sua totalidade, entende? É ser o máximo você possível, na sua totalidade, conectado à sua essência, conectado ao eu superior, conectado ao que você é. Pela guiança do que você é, e não pela guiança superficial daquilo que você é parcialmente, daquilo que você nem é. Que a gente não é só essa identidade. Existe uma dimensão muito mais profunda de nós mesmos. Um princípio inteligente muito mais profundo que age na gente. E que se a gente permitir fluir através de nós, a vida vai se tornar mais fácil. E mais consciente você estará de si mesmo. Gente, eu espero que tenha de verdade gostado do vídeo. E tem aqui um último slide, que é o seguinte: espero do fundo do coração que vocês aprendam a utilizar as 7 leis que regem o universo. Entenda que o universo está em perfeita harmonia, que conforme os seres vão evoluindo, tudo à sua volta evolui também, que tudo está vivo, tudo está passando pelo processo de evolução, o planeta está vivo, todos os seres estão vivos, tudo que aqui existe está vivo, contém energia e está no seu processo de evolução. Então, se você quiser mudar o mundo, mude a sua mente, treine a sua mente, acesse a divindade que existe em você, se desidentifique só com o seu ego, se desidentifique com o seu ego, utilizando as leis que regem o universo a seu favor. Lembre-se, agora que você sabe que você é divino, porque a fonte habita em você e você habita na fonte, então você sabe que é um ser divino, você já sabe disso, todo o conhecimento está dentro de você,
Mas para você acessar, é necessário expandir a consciência, é necessário treinar a mente. Então utilize os livros dos grandes mestres a seu favor, para você entender o seu processo, entender o que está acontecendo na sua mente, entender como o seu ser está tentando te acessar, sabe? Porque tem isso, a nossa divindade, tudo que ela mais quer é que você lembre e que você viva aqui de forma consciente e não de forma inconsciente, causando um monte de sofrimento e culpando tudo e todos à sua volta. Então, que você utilize as leis a seu favor, a favor de um mundo melhor. E quando eu digo um mundo melhor, quando a gente muda a nossa mente, quando a gente entende o que nós somos em essência, quando lembramos dessa conexão com a divindade, tudo à nossa volta muda automaticamente. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham um processo de expansão da consciência, de autoconhecimento, de conexão com a sua essência de forma doce, de forma feliz. Eu peço para dar like, eu peço para compartilhar os vídeos, pode comentar, pode fazer perguntas e vai ser um prazer responder a todos. E muito obrigada mais uma vez por assistir aos meus vídeos, sabe, por estar juntinho comigo aqui no meu canal, Conexão e Expansão da Consciência. E vamos seguir agora 2024 com uma programação maravilhosa. Eu pretendo trazer muito mais conteúdos. Vamos falar de muitos outros livros, além do Kybalion, que nós estamos na reta final da finalização do estudo desse livro maravilhoso. Deste livro maravilhoso. E tem um livro que eu quero compartilhar com vocês também, que é um que eu estou lendo agora, eu estou apaixonada. É do Eckhart Tolle. Calma que vai abrir aqui. Pronto, abriu. Deixa eu só acessar a capa deles, que eu faço questão de compartilhar, porque ele vai ajudar muito você a entender o que é essa conexão, a diferença da conexão com o ego, da conexão com a essência. Ele usa até um termo chamado corpo de dor, que quando estamos conectados com o ego, nós ativamos os corpos de dor que existem na gente. Sabe, nós ficamos à mercê da nossa mente superficial, sendo que a gente pode acessar uma dimensão muito mais profunda nossa, sabe? Que sabe tudo, que contém todas as respostas. Então, o nome do livro do Eckhart Tolle é Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Esse livro vai ajudar você a compreender a diferença entre a conexão com o ego e a conexão com o que você é em essência, com a sua divindade. Ele vai ajudar você a expandir a sua consciência, com certeza. É um livro maravilhoso. Eu amo esse ator, o Eckhart Tolle é maravilhoso. Ele também é autor de um livro muito importante chamado O Poder do Agora, porque tudo que nós precisamos mudar na gente não tem outra maneira, é agora. Você precisa ficar no presente, manter a sua mente no presente, se observar no agora. Então, quando você está polarizado, quando você está pensando no futuro ou ruminando coisas do passado, você também está identificado com o seu ego. O ego, ele só tem poder sobre a gente no futuro ou no passado, porque é onde moram as nossas dores, os nossos medos, as nossas preocupações. Se você está no agora, você consegue ficar no agora, ficar presente, você consegue acessar o que você é em essência também. Pela sua vontade você consegue. Então, tudo é uma questão de querer. Entende? Tudo está à nossa disposição, mas nós só acessamos quando realmente queremos. E é no agora que a gente acessa. Então se observe no agora. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, esteja 100% presente fazendo aquilo. Faça o possível para manter a sua mente focada no que você está fazendo. Não importa se é lavando uma louça, não importa se é lendo um livro, se é conversando com um amigo, se é em comunhão com a sua família, esteja no agora. Mantenha a tua mente focada no que você está fazendo naquele momento. Esse também é um treino muito importante para você acessar o que você é em essência. E agora sim, desejo para vocês que esse 2024 seja incrível. Vamos seguir aqui no canal, juntos, formando uma egrégora maravilhosa, uma egrégora incrível, onde estudando estes temas mais profundos, é mais fácil da gente acessar o que nós somos em essência, nós temos mais poder sobre nós mesmos, e é isso aí. Do mesmo jeito que eu ensino, eu também aprendo, e assim como eu estou ensinando, eu também sou aluna, também faço meus cursos, leio os meus livros para buscar conhecimento, me observo, procuro me entender sem me julgar,
sem me criticar, mas entender que aquilo é uma experiência e não me define e tudo bem, usando as leis a meu favor. Porque a partir do momento que você sabe que tem leis que regem o universo, você pode utilizá-las a seu favor. Então, que as leis do Kybalion ajudam você a acessar uma dimensão maior de si mesmo. Obrigada por assistir a este vídeo sobre a lei do gênero. Um beijão. Tchau, tchau.